Olá, senhoras e senhores, sou Miguel Ângelo Caruso, autor do livro Introdução à Filosofia Clínica, lançado em 2021 pela editora Vozes, e em 2022 teve sua primeira reimpressão. Esse livro encontra-se à venda na Amazon, no site da própria livraria Vozes, da editora Vozes, né? O site é livrariavozes.com.br e também nas melhores livrarias do país. Vocês podem também encontrar. Se não tiverem encontrado, vocês conseguem encomendar também, né? A editora Vozes, ela tem livros espalhados por todo o país, então é fácil encontrar. Dando seguimento à leitura comentada do nosso livro Introdução à Filosofia Clínica, hoje nós vamos ler o capítulo chamado As Categorias na Clínica, que vai da página 42 até a página 44. Inicialmente, na aula passada, no vídeo passado, nós comentamos sobre o assunto imediato e agora a gente vai dar continuidade, porque o assunto imediato ele é uma das categorias da filosofia clínica. Então nós temos na filosofia clínica o que a gente chama de exames categoriais, dentre os quais há o assunto imediato, o assunto último, a circunstância, o lugar, o tempo e a relação. Esses exames categoriais, primeiro o nome é muito interessante, né? Exames, segundo o Hélio Strasburger nos ensina com frequência, vem da origem da primeira formação do Lúcio, que é a medicina. E categorias vem da inspiração para a filosofia clínica, que é a filosofia. Então, exames categoriais já traz um pouco da própria das próprias fontes do Lúcio, né? E outra coisa muito interessante também levar em conta é que essas categorias, elas vêm da filosofia, mas como eu disse, tudo o que é na filosofia clínica, inspirado na filosofia, se vocês forem ler as fontes de inspiração, vocês não vão encontrar a filosofia clínica lá. A filosofia clínica vocês entendem lendo filosofia clínica. Assim como, por exemplo, o Aristóteles foi durante 20 anos aluno na escola de Platão. Na verdade foi até professor na escola de Platão. Mas se vocês quiserem entender o pensamento de Aristóteles, vocês não vão ler Platão para entender Aristóteles. Aristóteles foi inspirado por Platão, aprendeu com Platão, mas ele tem sua própria filosofia. Então, não só o Platão, assim como também os outros filósofos, os chamados pré-socráticos, eles também inspiraram uma série de ideias do Aristóteles. Mas se vocês quiserem entender Aristóteles, leiam Aristóteles. Se vocês quiserem conhecer as fontes, vocês podem conhecer as fontes. Mas não é nas fontes que vocês encontram o pensamento do Aristóteles. Vocês encontram lá a inspiração. Assim, na filosofia clínica ocorre algo semelhante. Vocês não vão encontrar a filosofia clínica lendo, no caso aqui dos exames categoriais, as duas fontes dos exames categoriais, as duas fontes de inspiração são Aristóteles e Kant. Mas vocês vão ler Aristóteles e Kant e vocês não vão encontrar a filosofia clínica lá. E isso é um ponto importantíssimo para levar em conta. E, bom, o que é, né, essa ideia dos exames categoriais? Trata-se de uma perspectiva ou de um modo de compreender o mundo no qual a pessoa que a gente atende está inserido. Eu poderia entender o contexto das pessoas por meio de uma análise sociológica? Sim. Eu poderia compreender o mundo, a realidade ao redor das pessoas, conversando com as pessoas ao redor dela? Claro, sim, eu teria uma grande noção. Porém, na filosofia clínica, nós lidamos com a ideia da singularidade, com o conceito principal de singularidade. E essa noção de singularidade, ela nos remete à ideia de que cada pessoa possui, como a gente já tratou em vídeos anteriores, uma representação de mundo a partir dela. Então, eu não posso dizer qual a influência que as pessoas ao redor da pessoa que eu atendo exercem sobre ela se eu não ouvir a própria pessoa falando. Então, seja as relações ao redor dela, o lugar onde ela está inserida, os eventos circunstanciais que perpassam a sua história de vida e a própria experiência temporal dessa pessoa, eles são relevantes na medida em que eu encontro essa relevância no discurso dessa pessoa, na vivência dessa pessoa, na experiência dela. Então, para o filósofo clínico, o tempo todo é o partilhante o critério principal de sua compreensão do próprio partilhante.
Então, se você quer entender o partilhante, consulte o próprio partilhante, ouça o partilhante. Então, esse é um primeiro ponto fundamental para levar em conta. Vamos lá, então. As categorias na clínica. Uma vez que colhe o assunto imediato, e aqui eu cito aquele textinho que tem no início do livro, né? O filósofo clínico parte para outra etapa do seu trabalho de escuta. Então pede à pessoa que conte sua história de vida, desde seu nascimento até os dias atuais. Então esse é um primeiro ponto importantíssimo. O filósofo clínico, e é lógico que isso aqui é uma separação didática. Num curso de formação em filosofia clínica, a gente precisa compreender as inumeráveis nuances do que pode ocorrer, as variedades de como é que isso pode acontecer. Né? Então isso deve ser sempre levado em conta. Todo o passo a passo que eu apresento aqui, ele é um passo a passo didático para que o método possa ser compreendido. Mas levando em conta que a filosofia clínica é um método que se adapta a cada singularidade, isso também precisa ser visto em cada caso. Né? Então aqui é um passo didático. E no passo didático, a gente primeiro ouve o assunto imediato, a queixa que traz a pessoa ao consultório, e sobre isso a gente já falou no vídeo anterior, e em seguida a gente pede que a pessoa conte sua história de vida. Para que contar sua história de vida? Na filosofia clínica é fundamental que a gente compreenda a pessoa a partir de si. E a história de vida dessa pessoa é um dos modos muito interessantes de compreender essa pessoa, a partir de como ela se lembra da sua história, de que modo a sua história ficou marcado nela, de que modo ela vivenciou, como isso ocorreu e por aí vai. Então, na filosofia clínica, a gente não trabalha, por exemplo, com um critério de de algo como um trauma. Me conte os traumas de sua vida, ou algo nesse sentido. Quando a gente pede que a pessoa conte sua história de vida, é lógico que as pessoas, às vezes acostumadas a outras abordagens terapêuticas, vêm querendo contar sua história de vida a partir das suas experiências de dor relatadas ao longo da vida. Só que o filósofo clínico não está esperando que a pessoa conte somente esses dados. Todos os dados que a pessoa trouxer da sua história de vida são relevantes, inclusive os inúmeros momentos felizes que essa pessoa teve, porque isso também nos ajuda a compreender melhor aquela pessoa atendida. E isso é muito importante levar em conta. Continuando então, nesse caminho da terapia, há alguns aspectos formais para preencher com o relato do partilhante, que são chamados de exames categoriais. Então, a partir dessas informações, logo desde o início, a gente vai preenchendo o que a gente chama de exames categoriais. Continuando então, logo na página 43, os exames categoriais constituem a etapa inicial do método, mas acompanha todo o processo. E aqui é importante a gente levar em conta. Na filosofia clínica, a gente tem o que chamamos de exames categoriais, estrutura de pensamento e submodos. Essas três bases fundamentais da filosofia clínica, elas são didaticamente apresentadas como se uma coisa viesse depois da outra. Na prática, a identificação desses elementos no partilhante e a própria intervenção do filósofo clínico podem ocorrer todas concomitantemente. A identificação nos partilhantes, principalmente, ocorre desde o início. Desde a percepção de um sorriso do partilhante logo no primeiro momento da sessão, até o último fato da sua história de vida, todos eles são igualmente relevantes e todos eles igualmente servem para que o filósofo clínico colha as informações necessárias para compreender justamente esses elementos dos exames categoriais, ou seja, o mundo no qual a pessoa está inserida, a estrutura de pensamento, tudo aquilo que constitui internamente o partilhante, e os submodos, que é o seu modo de agir, né? Seja mentalmente, seja na prática, no dia a dia. Eu estou fazendo algumas pausas nesse vídeo aqui, não é nem para pensar não, é porque eu estou precisando tossir, né? Eu estou ainda com uma questão de saúde e estou tossindo bastante. Então, para não ficar chato a tossida aparecer no vídeo, eu estou fazendo as pausas aqui. Continuando então. As categorias são assunto imediato e último, ou seja, assunto imediato e último é uma categoria, né? Embora eles sejam subdivididos. O assunto imediato é
a queixa inicial que leva a pessoa ao consultório, e o assunto último é fruto de toda a escuta daquela pessoa, para que, compreendendo essa pessoa estruturalmente, a gente saiba qual a questão mesmo a ser trabalhada. A circunstância, o lugar, o tempo e a relação. Continuando. Com esse procedimento metodológico, o filósofo torna-se capaz de contextualizar existencialmente o seu partilhante. Mas o que são categorias? E vamos lá então. As categorias são modos de delimitar algo para conhecê-lo. Tendo em conta que os elementos metodológicos da filosofia clínica são formais, cujos conteúdos que o preenchem são fornecidos pelo próprio partilhante, os exames categoriais não visam classificar, mas orientar ou organizar o conjunto de informações que chegam ao filósofo clínico. Lúcio formulou os exames categoriais inspirados nas categorias elaboradas por Aristóteles e Kant. Então, vejam que nos exames categoriais, quando a gente diz que ele é formal, eu vou pegar um exemplo aqui. Uma das categorias na filosofia clínica chama-se lugar. Ou seja, todas as vezes que o meu partilhante se referir à cidade, ao estado, ao país, ao seu quarto, à sua cozinha, à sua casa, à sua sala de aula, todos eles são identificados na filosofia clínica como lugar. Né? São lugares, né? Independente da amplitude do lugar. E isso é importantíssimo levar em conta. E qual a relevância desse lugar para cada pessoa vai depender de cada caso em específico. Então, em si, identificar esses lugares, eles só são um modo de nomear aquele local, né? Mas a relevância desse lugar e de que modo isso vai ter algum peso subjetivo para aquela pessoa, aí vai depender daquilo que a própria pessoa trouxer para o consultório. Em linhas gerais, Aristóteles elaborou as categorias como predicados do ser. E aqui eu não vou entrar muito em detalhes filosóficos da coisa. Inclusive, há um tempo atrás, um professor de filosofia fez algumas críticas ao meu livro por ele não aprofundar muito nos filósofos. Mas aqui era uma opção que eu tinha. Ou eu construía um texto de 2.000 páginas para mencionar em detalhes todos os filósofos citados por Lúcio Pachter na elaboração do método, ou eu me preocupava com a explicação do método em si, a partir do próprio método. Então, entre as duas escolhas, vocês têm um livro aqui de 206 páginas, no qual justamente o método é apresentado. Então, eu não entro em minúcias dos autores, até mesmo porque um dos princípios fundamentais da filosofia clínica é que aquela pessoa que pretende atender como filósofo clínico, pretende se habilitar à clínica, tenha passado por uma formação em filosofia. Porque aí ele vai ter estudado durante 3 ou 4 anos de uma graduação todos os autores que foram fundamentais para a filosofia clínica. Ou tornam-se aptos, quando o filósofo não foi estudado no seu curso de graduação em filosofia, eles tornam-se aptos a ler os autores referidos por Lúcio. Né? Continuando. Para ele, ou seja, para Aristóteles, a investigação da realidade passa por questões que podemos fazer às coisas. Kant, por sua vez, elaborou categorias no intelecto. Então, assim, em linhas muito gerais aqui, eu vou ser bastante rasteiro aqui, Aristóteles pensava nas categorias como algo presente nos objetos que ele está identificando. O Kant, ele trabalhou as categorias como categorias mentais, ou seja, a impressão das coisas que vêm à minha mente, eles são organizados segundo as categorias que estão a priori na minha mente. Segundo esse pensador alemão, ou seja, o Kant, por meio das categorias, nosso intelecto torna-se capaz de organizar as impressões oriundas da nossa experiência sensível. Há, portanto, 2 dimensões categoriais. A objetiva aristotélica, ou seja, voltada para o objeto, e a subjetiva kantiana, ou seja, considerando as percepções ou as recepções subjetivas daquela situação. Continuando aqui, no finalzinho da página 43, último parágrafo. Na filosofia clínica, os exames categoriais permitem o acesso e revelam os limites de nossos conhecimentos
em relação ao outro. Entre a investigação objetiva e a subjetiva, Pachter elabora uma terceira via que as engloba. Ou seja, as categorias na filosofia clínica, ele é um misto tanto da experiência oriunda do lugar objetivo, por exemplo, lugar, como eu falei com vocês, quanto da percepção subjetiva, como eu represento a minha experiência daquele lugar. Ou seja, eu e você, que está me ouvindo aqui nesse momento, podemos falar desse ambiente onde eu estou, onde tem uma estante com livros, né, e eu posso aqui comentar. Só que os comentários que eu fizer sobre esse ambiente no qual eu estou vão vir das minhas experiências subjetivas, seja das comparações com outros lugares onde eu frequentei, seja das minhas experiências com tudo que está ao meu redor aqui, seja com a minha vivência desse lugar e do tempo que eu estou vivendo aqui. Você, quando está olhando para esse ambiente, você pode ter uma percepção muito a partir da sua própria experiência de vida, de mundo, daquilo que foi registrado em você. Quando você olhar esses livros aqui, você pode ter uma experiência muito diferente da minha, né? Então isso é fundamental levar em conta. Embora às vezes os lugares sejam os mesmos, a experiência subjetiva conta muito. Então, esse misto do que objetivamente eu observo e subjetivamente eu compreendo, isso é fundamental para entender essa ideia da categoria na filosofia clínica. Por isso, é um equívoco eu achar que eu posso obter as informações necessárias para compreender alguém, por exemplo, ouvindo sua família. Eu posso ter uma aproximação, e mesmo assim uma aproximação bastante rasteira. Para eu entender de fato a pessoa, eu preciso ouvir a própria pessoa. Continuando. Entre a investigação objetiva e subjetiva, Pachter elabora a terceira via que as engloba, como eu já li. Não há a pretensão de um saber imutável. É o próprio do movimento da vida mudar, e o partilhante, mesmo quando não trabalha em prol de mudar, está em constante mudança, mas os exames categoriais viabilizam o mínimo de percepção de localização existencial da pessoa. Ou seja, ainda que eu identifique circunstância, lugar, tempo e relação daquele partilhante, isso não significa que seja uma visão, uma fotografia, né? Ele é um momento, né? E a experiência subjetiva da pessoa nesses âmbitos categoriais, eles podem mudar, mas mesmo assim nos dá uma base para que a gente dê os passos. Então a gente sempre tem uma noção de uma pessoa que possivelmente está sempre aberta ali a modificações, né? A plasticidade. E isso também é contemplado na filosofia clínica na medida em que a gente vai ouvindo a pessoa a cada sessão, ou até ao longo de uma sessão. Uma pessoa pode mudar desde o momento que chega até sair de uma mesma sessão. Em suma, os exames categoriais e seus desdobramentos permitem ao filósofo clínico ter uma representação para si da representação de seu partilhante. Lembram de quando eu falei em vídeos anteriores? Eu tenho uma representação de mundo. A gente pensa na filosofia clínica. A gente tem a gente olha o mundo a partir das nossas lentes. O nosso partilhante também tem uma representação de mundo. Se eu enxergar o meu partilhante a partir das minhas lentes, eu vou ver toda desfigurada do ponto de vista do partilhante, porque eu vou ver a partir do meu ponto de vista. Então, de que modo eu vou entender meu partilhante? Então, eu faço uma suspensão de juízo, e nessa suspensão de juízo eu tento acolher aquilo que me vem do partilhante. Mas eu não vou ter uma percepção 100% dessa representação do partilhante, porque eu só poderia olhar com as lentes do meu partilhante se eu assumisse o lugar do meu partilhante, se existencialmente eu ocupasse o lugar dele, né? O que não é possível, eu não posso sentar no corpo do meu partilhante, eu não posso assumir as experiências do meu partilhante. Então, de que modo eu obtenho a representação do meu partilhante? Eu obtenho a partir das informações que eu colho, né? Então, isso é o que eu chamo aqui de representação da representação, porque eu não tenho nem mais a minha representação como parâmetro, nem a representação 100% do meu partilhante. Eu tenho aquilo que foi manifestado da representação do meu partilhante. Isso não é pouca coisa, é muita coisa. Se a gente se abre para ouvir o partilhante, a gente entende muito quem é esse partilhante e de que modo ele se estrutura. Continuando aqui. Assim, o processo de acesso ao mundo do outro passará pela formação da representação que faremos para nós mesmos desse mundo.
Se tal procedimento parece viabilizar um acesso limitado e distante da perspectiva do outro, esse é ainda um modo viável de aproximar-se da representação que o outro possui. Levemos em conta que o filósofo clínico aqui, nesse sentido, ele não tem uma pretensão de obtenção absoluta da compreensão do outro. E também compreende que isso não é possível, né? Há limitações nesse passo da compreensão do outro. Só que essas limitações não dizem respeito que assim, nós somos limitados e há alguém ou há um método que é capaz de compreender. Não, a gente só é sincero. A gente é sincero porque a gente sabe que essa perspectiva de que a gente obtém uma representação do outro também é o modo como outras pessoas obtêm a compreensão do outro, quando buscam compreender o outro a partir do outro e não a partir de suas próprias representações. Então, esse aqui não é olhar para dizer assim, a filosofia clínica possui uma limitação. Não. Isso aqui é uma constatação de como as coisas funcionam a partir da perspectiva dos autores que o Lúcio leu. Não só Schopenhauer entra aqui, e Protágoras, como a gente já comentou antes, mas também aqui temos essa ideia de limitação vinda das leituras que o Lúcio fez de Karl Popper, de Thomas Kuhn, de Hans-Georg Gadamer, do Immanuel Kant e inúmeros outros autores. Todos esses autores nos mostram uma certa limitação da compreensão, talvez objetiva e absoluta do outro, né? E do quanto que a nossa subjetividade pode estar permeando todas essas perspectivas. Continuando, por meio dos exames categoriais, o filósofo clínico compreende o partilhante em seu contexto, no modo como lida com o que constitui interna e externamente, e, por fim, a questão central a ser trabalhada. A questão central a ser trabalhada é aquilo que, após eu compreender estruturalmente meu partilhante, ou seja, a partir dos exames categoriais, da estrutura de pensamento dos submodos, eu vou, no próximo passo, compreender o que a gente chama de assunto último. O assunto último não é a arca perdida, né, o tesouro escondido no âmago da alma do meu partilhante. Não é exatamente isso. A ideia do assunto último é uma compreensão estrutural de como é que aquela pessoa se constitui e quais são os pontos que de fato ali estão frágeis, estão em conflito, estão precisando ser trabalhados. Nesse sentido, sabe? A gente não trabalha a ideia do assunto último como se tivesse uma coisa muito profunda, escondida e que não foi manifesta. Às vezes pode estar muito escondida e não foi manifesta, mas não necessariamente, né? A gente não precisa ter esse sentido quando falamos de assunto último. É uma compreensão profunda do outro, mas no sentido de explorar tanto o mundo no qual essa pessoa está inserida, sua constituição interna e seu modo de agir. E tudo isso dentro da sua história de vida, dos relatos semanais, a gente vai compreendendo para poder auxiliar essa pessoa. Último parágrafo. Embora sejam didaticamente apresentados, de modo separado, os exames categoriais participam em toda a etapa da clínica filosófica. Além de contemplar... Então, assim, essa ideia de que, enquanto eu estou ouvindo a historicidade do meu partilhante, o assunto imediato, eu estou identificando, por exemplo, a categoria lugar, que foi o que eu exemplifiquei desde o início, isso não significa que depois de eu ter acabado de ouvir a história de vida, e já estou fazendo os procedimentos clínicos, que essa identificação da categoria lugar, ela deixa de acontecer. Ela continua acontecendo durante todo o processo. Então, a filosofia clínica, sob certo aspecto, ela é simples, ou seja, ela tem 5 categorias, 30 tópicos e 32 submodos. Só que a complexidade disso ocorre que eu preciso identificar as 5 categorias, os 30 tópicos e os 32 submodos em toda a escuta da pessoa, em toda a interação com ela. Então, desde a primeira sessão até a alta, eu estou participando desse processo de percepção desses elementos na pessoa. E aí fica a complexidade da compreensão dessa pessoa e do que a constitui. Além de contemplar o processo da colheita da historicidade do partilhante, eles continuam presentes na atualização das informações em cada nova sessão. Então ela está ali presente do início ao fim. Em toda sessão é uma atualização do que anda acontecendo e de quais categorias que estão aparecendo, quais tópicos da estrutura de pensamento e quais submodos ali estão sendo utilizados. E é isso. Concluímos aqui mais uma. Peço perdão pelas pausas no vídeo, foi necessário para que eu pudesse tossir, né, e não atrapalhar o vídeo aqui.
E na próxima semana a gente dá continuidade na página 44, começando ali pela categoria circunstância. Vejo vocês no próximo vídeo. Não deixem de deixar o like aí, de compartilhar esse vídeo e de deixar o comentário. Isso me ajuda e muito, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.